abençoar os irmãos na paz do Senhor. Vamos dar início em mais uma escola bíblica dominical, virtual, onde vamos estar aprendendo essa lição número 10, a nossa revista, que está aqui aos Filipenses, para a igreja de Filipos, que vai dizer o seguinte: 3 coisas a se prestar atenção. Esse vai ser o objetivo, o foco desta lição, para que nós possamos entender quais são essas 3 coisas a se prestar atenção. No decorrer da lição, meus irmãos vão estar aprendendo, entendendo, quais são as 3 coisas, amém? E o nosso versículo-chave se encontra lá em Filipenses capítulo 3, versículo 8, que diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e os considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? Aqui está Paulo expressando, que tudo isso que ele adquiriu, conhecimento, sabedoria, as experiências, ele se considera como nada, para ganhar a salvação. Amém? Então nós vamos estar aprendendo essa lição. Vamos estar ouvindo um hino com a irmã Débora, que vai estar louvando ao Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Eu vou estar cantando um hino aqui, para a abertura da nossa escola bíblica dominical. Eu espero que o Senhor esteja falando com cada um que está me ouvindo nesse dia. E esse hino, ele tem falado muito comigo, nesses dias de quarentena, nessa época de pandemia. E eu espero que o Senhor venha falar com cada um de vocês que está me ouvindo nesse dia. Amém? Jerusalém para Jericó, descia eu tão sozinho. De repente me surpreenderam terríveis malfeitores, sem amor e carinho. Tudo que eu tinha de mim tiraram e sem compaixão me espancaram, me deixando meio morto ao chão. Quem podia me ajudar passou de lado, levitas e sacerdotes nem olharam, nem sequer me estenderam a mão. Mas quando estava a ponto de morrer, nem ao menos pude perceber, chegou um herói, sarou meu coração. Sou um bálsamo suave sobre as feridas de um ser humano, quase já sem vida, espancado, desprezado e jogado no chão. Mas ele se encheu de grande compaixão, parou pra me ajudar, sem se preocupar com o que eu tinha, o chão menos podia pagar. Viajante amigo, sem importou por mim, a minha salvação foi ele a me passar. Passa por aqui, bom samaritano, venha enxugar as lágrimas de quem está chorando. Passa por aqui, bom samaritano, cura as feridas de quem está clamando. Mas quando estava a ponto de morrer, nem ao menos pude perceber, chegou um herói, sarou meu coração. Sou um bálsamo suave sobre as feridas de um ser humano, quase
sem vida, espancado, desprezado e jogado ao chão. Mas ele se encheu de grande compaixão, parou pra me ajudar, sem se preocupar com o que eu tinha, o seu menos podia pagar. Viajante amigo, se importou comigo, a minha salvação foi ele a libertar. Passa por aqui, bom samaritano, venha enxugar as lágrimas de quem está chorando. Passa por aqui, bom samaritano, cura as feridas de quem está clamando. Passa por aqui, bom samaritano, venha enxugar as lágrimas de quem está chorando. Passa por aqui, bom samaritano, cura as feridas de quem está clamando. Cura as feridas de quem está clamando. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos estar elevando a Deus em oração neste momento. Graças te damos, meu Pai, pelo privilégio de mais uma escola bíblica dominical, onde estamos aqui, Pai, para aprender nesta lição maravilhosa, onde vamos aprender 3 coisas a se prestar atenção, Pai de poder, porque tem muitas coisas que nós vemos que não prestamos atenção e que não entendemos, Pai amado, o que pode acontecer na falta de atenção de cada um de nós, mas nós possamos prestar atenção, porque tem muitas coisas que parecem certa, mas não é certa, parece boa, mas não é boa, Pai de poder, e a Tua palavra nos ensina, nós devemos, Pai, como filho do Senhor, nós devemos, Pai, entender o propósito do Senhor em nossas vidas, porque nós somos sábios, a palavra do Senhor nos ensina que nós somos filhos de Deus, e nós aprendemos com o Senhor pela Tua palavra, é a Tua palavra que nos ensina, é a Tua palavra que nos revela, Pai de poder, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente a cada dia mais, para que possamos entender o verdadeiro sentido da Tua palavra, aquilo que a Tua palavra quer nos revelar, aquilo que a Tua palavra quer nos ensinar, Pai de poder, para que possamos assim entender, Pai de poder, entre o certo e o errado, que possamos ter discernimento, Pai amado, do Senhor, vindo do Senhor para nossas vidas, Pai de poder, nos ajuda e nos ensina e nos dá sabedoria, cada dia mais nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém, Jesus. Oh glória, amados, nós estamos aqui nesta bênção, de estudar mais uma lição, a lição 10, 3 coisas a se prestar atenção. Eu lembro de um pastor que dizia, tem gente que não presta, aí ele finalizava, atenção. Então é necessário, amados, nós pararmos um pouquinho e vermos o que estamos fazendo com as nossas vidas, de que lado nós estamos. E essa lição faz nos refletirmos, vermos o que nós fazemos. Será que nós somos totalmente cristão ou estamos misto aí com uma religião em 2 mundos, no Antigo Testamento, Novo Testamento, ou misturando toda a circunstância, porque nós temos que entender que a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento é sombra para o futuro, ela não reflete totalmente um domínio, uma diretrizes, ela faz a sombra para nós prosseguirmos, são exemplos que nós vamos concluindo e levando avante a época da graça. Então ela não pode permear a graça é um dom, dado por Cristo, para nós sermos salvos, é uma dádiva de salvação e não tem um poder, a lei não impera na graça. Jesus cumpriu toda a lei, diz a palavra. Então ele cumprindo toda a lei, ele faz com que surja mais uma evidência de graça agora para a salvação. Então não é necessário circuncisão, não é necessário mais sacrifício, aspersão por pecado e outras situações que é tratada no livro de Levítico. Então vamos entender então essa outra fase, o que Paulo trata abertamente aos filipenses. E havia ali uma divisão na igreja, uma dissensão, como diz a própria palavra, e isso trazia tristeza para os irmãos e Paulo ficava entristecido. Então é tempo de nós pararmos um pouquinho e vermos a que ponto nós estamos, se estamos misturando tudo, se estamos vivenciando, que não é ruim seguir a lei, não, mas você tem que cumprir toda a lei,
A Bíblia diz, você pode ser salvo pela lei, mas cumpre toda a lei. Então, cumprir toda a lei é um peso muito grande. Eu acho que a graça veio aqui para nos diversificar e chegarmos ao trono da graça. Hoje, antigamente precisava ser sacerdote. Hoje, nós todos somos eleitos sacerdote. Então, nós chegamos ao Santo do Santo, conversamos tete a tete com Deus. Então, essa dádiva, Jesus conquistou para nós. Agora, nós conversamos diretamente com o Pai. Nós não precisamos mediador para chegar ao Pai. Então, nós sabemos que Jesus está nessa mediação. Ele fez esse concerto para nós adentrarmos as mansões celestiais, as ricas bênçãos de Deus e crescermos em novidade de vida. A introdução diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, é a segurança para vós outros. Eu escrevo a mesma coisa. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Filipenses 3, 1-2. Paulo, na Epístola aos Filipenses, não é tão incisivo sobre a questão do falso mestre e judaizante, como em Gálatas, por exemplo, talvez porque ainda não havia muita contaminação desse ensino, mas não deixa de ser uma advertência em relação a certos obreiros. Vemos em Filipenses 3:2 o uso da palavra cuidado na linguagem de hoje, né? Acautelai-vos na revista atualizada e guardai-vos na revista corrigida. Strong nos traz uma variante de possibilidade para o significado da palavra acautelai-vos. Entre elas, ver, discernir, atrás do olho como órgão da visão. Mas nesta lição ficaremos com uma metáfora que Strong também apresenta. Ver com os olhos da mente, ter o poder de entender, discernir mentalmente, entender, voltar o pensamento. Reconhecemos então que quando Paulo diz acautelai-vos, ou cuidado, na tradução da linguagem de hoje, ou guardai-vos da revista corrigida, ele está fazendo em apelo ao discernimento, ao uso da mente. Devemos usar nossa mente para não sermos enganados com o ensino dos falsos mestres. Colossenses 2:4, segunda carta de Pedro 2:1, 1 Timóteo 6:5, 2 Timóteo 2:16-18, Tito capítulo 1, versículo 10 ao verso 13. Os irmãos de Bereia foram chamados de mais nobre do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato de maneira que era ensinada. Atos 17:11. Nesta lição estudaremos sobre o apelo de Paulo ao exame criterioso da mente em relação a alguns ensinos que estaria sendo infiltrado na igreja de Filipos, tanto do judaizante, Filipenses 3:2, como dos libertinos, Filipenses 4:18 e 19. E também em relação à postura do cristão como servo de Deus, seja na questão do orgulho religioso, Filipenses 3:4, Filipenses 3:17-19, ou no modo de vida como Deus, Filipenses 3:17-20. Podemos aprender com Paulo 3 coisas importantes. Número 1, cuidado com a religiosidade sem a graça. Então nós vemos aí, nesta introdução, ele já está focando já os contextos que nós vamos estudar separadamente. Então nós vamos adentrando já o primeiro ponto. E aí vermos então que nós devemos ter cuidado com a religiosidade sem a graça. Então diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Filipenses 3:2. Paulo condena o ensino do judaizante. Esse grupo insistia que a salvação somente se cumpriria com a prática das obras da lei. Eles não ensinavam que a salvação pertencia aos judeus e que somente um homem poderia ser salvo se tornando judeus através da circuncisão ou do esforço humano através da prática obediente da lei. Filipenses 3:2-4, Filipenses 3:8-9. Eles não fizeram a transição da lei para a graça. A advertência de Paulo aos Gálatas, Gálatas 1:6-8 e Gálatas 2:21, Gálatas 5:4 ou aos Efésios 2:8 e 9, etc.
O bispo Paulo Luckmann afirma que esse judaizante, por conhecer bem as Escrituras, chegava junto dos judeus convertidos e dos novos crentes gentios, e com sua conversa e ensino causavam grande confusão no meio da igreja. Russell Shedd diz que a palavra cães usada para descrever esses obreiros maus é uma forma particularmente judaica de falar. Não que Paulo sentisse aversão especial pelos animais de estimação que temos. É que um cão era considerado um animal impuro, visto que não podia ser sacrificado nem comido. Em consequência disso, cães tornava-se uma palavra útil para descrever os gentios, aqueles que não eram incluídos no pacto de Deus. Os gentios eram pecadores, Gálatas 2,15. Excluído da presença de Deus por causa de sua imundície cerimonial e religiosa. Portanto, quando Paulo fala dos adversários farisaicos da salvação gratuita pela graça de Deus, numa linguagem que ele mesmo usava em relação aos gentios, ele de certa forma está dizendo: essas pessoas que se consideram como verdadeiros de Deus são realmente cães, são alienados, são gente de fora. O bispo Paulo Luckmann afirma que não duvida, na dúvida para a exegese, que esse judaizante perseguia Paulo. Por onde ele organizava a igreja, eles iam atrás dando ensino judeu ortodoxo, exigindo uma série de ritos da lei do Antigo Testamento e muitas outras regras de religiosidade farisaica. Atos 18, verso 12 ao 15 e Atos 21, 28. Paulo e Barnabé entraram em discussão com o judaizante no concílio de Jerusalém em Atos 15, 2. Diz: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão, Pedro reafirmou nesse concílio a verdade da salvação pela graça. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Atos 15, 11. Paulo, de certa forma, está dizendo: fique atento a esses indivíduos, são gente de fora, religiosos que não entendem a graça de Cristo. Amados, eu quero falar um pouquinho sobre um assunto de salvação. Nós estudamos em lições posteriores sobre como ser salvo. Salvo, nós não escolhemos Deus, Deus nos escolheu. Portanto, se Ele nos escolheu, Ele nomeou para sermos salvos. Se nós continuarmos mirando a salvação, buscando a salvação, dando a vida para alcançar a salvação, uma certa feita Paulo disse: vós não lutaste até o sangue combatendo contra o pecado. Então, se você botar força, porque para ser salvo temos que colocar força, temos que querer a salvação. Se você continuar nessa reta, não é pecado, não é nada circunstanciais desta vida que vai tirar você da salvação, porque é dom de Deus, é dádiva dele, a fé é dádiva de Deus. Então você crê em Deus e tem a salvação por dádiva. Então Deus te deu esse dom, você é escolhido, você é santo, você é separado para Deus, então você está escolhido para essa grande verdade. Agora, existe as pessoas de má intenção, querendo infiltrar coisas, e nós vivemos nos nossos dias, não é diferente da época de Paulo. Amém, amados? Aqui nós vemos aqui só um complemento aqui, né, dos bereanos, né? Os irmãos de Bereia foram chamados de mais nobre do que os de Tessalônica, né? Porque receberam a palavra com avidez, examinando a Escritura todos os dias, para ver se as coisas eram de fato da maneira que as ensinava. Né? Aqui nós vemos o cuidado, né, dos bereanos, né? O cuidado deles. Imagina ali Pedro, né, Paulo ensinando e eles ali examinando a Escritura. Está falando certo? O que eles estão pregando é verdade? Né? É isso mesmo que a palavra quer dizer? Né? Um cuidado que nós também devemos ter hoje, né? No meio de tantas religiosidade. Né? Quantas pessoas religiosas, né, que são religiosas, mas não seguem a Bíblia. Segue ali uma religião, né, formada por homem, né, que ensina distorcido, ensina da forma errada, como aqui estavam ensinando, né, os judaizantes, né, eram pessoas sábias, pessoas conhecidas, que entendiam, mas que distorciam a verdade, né?
E Paulo aqui chega confrontando. Para aí, não é dessa forma. Não é assim, a época da lei já foi, já passou, né? Era a vez de Moisés, na época de Moisés. Agora vocês, né, vocês converteram, vocês são os novos convertidos, né? Agora é pela graça. E Paulo aqui afirma, né, bem claro, né, que o autor aqui, Lockman, afirma que esses judaizantes, por, né, conhecerem bem a Escritura, eles não conheciam mal, por conhecer bem a Escritura, chegavam junto com os judeus convertidos e dos novos crentes gentios, e com as suas conversas ensinavam, causando grande confusão no meio da igreja. Imagina só, eles não estavam longe, eles estavam no meio, eles estavam junto, distorcendo aquilo que Paulo pregava, né? Paulo pregava de uma forma, eles iam lá e distorcia, né? Hoje temos que ter muito cuidado com pessoas assim, pessoas que se dizem evangélicas, mas que têm uma mente distorcida da palavra, acredita de uma forma que a palavra não condiz, de uma forma que a palavra não quer dizer aquilo, mas que eles aprenderam errado e que continua querendo ensinar errado. E isso nós temos o quê? Acautelar, cuidar, né? Prestar atenção nesses pontos, para que nós não viemos também ser confundido, né? Ser confrontado com algo que não é a verdade, e muitas vezes até pegar, cair em algumas palavras erradas e querer tomar aquilo como doutrina, tomar aquilo como conhecimento certo, do que a palavra diz que não é. Então temos que prestar atenção nesses pequenos pontos que levam, né, a um grande transtorno no meio do povo de Deus, não prestar atenção. Observamos aqui também outro ponto importante, né, que ele fala, cuidado com a religiosidade sem a graça. Né, observamos, trazendo isso aqui para os nossos dias de hoje, quantas pessoas que perdem tempo falando sobre religião, né, quantas pessoas que têm deixado de pregar o verdadeiro evangelho para estar discutindo sobre religião. O que Paulo queria aqui? Que os irmãos entendessem o que era verdadeiramente o evangelho, né, o que era verdadeiramente a graça, porque eles viviam na lei. E quando chegou a esse ponto aqui, com os irmãos de Filipos, eles não estavam entendendo o porquê que isso estava acontecendo. Então, havia aquela divergência de ideias, né, no meio daquele povo ali, né? Então, o que acontece? Nos nossos dias hoje, se nós formos perder tempo para estar discutindo sobre religião, estar discutindo sobre assunto que, muitas das vezes, não vai interferir muito no nosso dia a dia, a gente vai acabar perdendo tempo com coisas que não vai nos edificar. Mas o que Paulo pede para os irmãos aqui de Filipos? Que eles verdadeiramente pregam o verdadeiro evangelho genuíno, porque o evangelho ao qual que não precisava mais de acrescentar mais nada, era só pregar e pronto, né? Então observamos aqui que Paulo faz essa observância aqui, para ter cuidado com aqueles que eram religiosos, né, que não conheciam o que era a graça. E aqui no final Paulo ainda fala assim, Paulo de certa forma está dizendo, fiquem atentos a esses indivíduos, são gentes de fora, religiosos que não entenderam a graça de Cristo. Então Paulo aqui vem fazendo fazendo um apelo aqui para os irmãos de Filipos, né, para que eles ficassem atentos, ficassem de olho a essas pessoas, né, que não estavam entendendo a forma que Paulo e Bernabé, né, vinha ali pregando aquele evangelho, né? Então serve para os nossos dias de hoje também, para a gente prestar muita atenção e não estar focando muito, né, em religião, mas sim focando no evangelho e pregando um evangelho genuíno. Amém. Então nós vemos aí que a religiosidade, cuidado com a religiosidade sem a graça. Eu estava conversando com o nosso grupo, nós estávamos falando lá na barreira até, aí uma pessoa lá não estava entendendo o que é graça. Amados, às vezes fica confuso para as pessoas que não conhecem as Escrituras, não conhecem essa bênção que Jesus está dando para nós. Eu disse, quando se fala em graça, é algo muito maior do que todas as ações de um ser humano. Seja ele assassino, seja ele... As pessoas não conseguem entender como uma pessoa que faz tudo errado na vida, de repente passou a ser crente e já é salvo. Não é nesse sentido. O sentido maior é que ele creu na graça, creu na dádiva do perdão do pecado. Então essa é a graça, porque não existe limitações de pecado para Deus.
pecado tem limitação para mim, né? Lá os 10 mandamentos é para mim, são regras para me seguir, para que eu agrade a Deus, viva na graça, então obedecendo os 10 mandamentos. Se eu quebrei os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, e aí vai outros e outros dos 10 mandamentos, sobre sábado e tal, mas ele diz lá, quando você vem para a graça, Jesus faz com que a sua vida comece a partir dali. Então, para Deus não precisa de currículo, não precisa do teu passado. E o teu passado para Deus não significa nada, porque Deus te conhece você desde o ventre. Deus te escolheu desde o ventre. E sobre religião, eu digo que todo mundo tivesse uma religião, nosso mundo seria melhor. Se nós estivéssemos sendo humanos dentro de uma religião, nós vivíamos uma vida de bênção, não importa qual o título da igreja. O importante é ser humano. Não, nós precisamos ser cristão, é muito bom ser cristão, mas se nós formos humano primeiro e depois somos cristão, nós vamos amar as pessoas de uma maneira poderosa. Quando nós olhamos para as escrituras, amar os meus irmãos aqui, são amigos, é muito fácil. Agora, amar os inimigos, que Jesus disse lá no Sermão da Montanha, esse já passou além, então você tem que ser humano, senão você não ama. Tem pessoas que passam noite, 24 horas, dizendo, Senhor, eu perdoo, para daí 3 dias depois ele conseguir dar o perdão para a pessoa, porque isso é ser humano, é voltar-se à igualdade com outra pessoa, a saber que realmente todo mundo peca um contra o outro. Então, quantas vezes o irmão pode pecar contra você? 470 vezes por dia. Então alguém pode pisar no meu pé todas as vezes que ele quiser, durante 470 vezes, eu tenho que perdoá-lo. Assim disse Jesus, 70 vezes 7. Adentrando aqui já no segundo ponto, essa palavra adentrar, várias lições eu estou repetindo, então vamos nos ater aqui no segundo ponto, que diz, número 2, cuidado com o orgulho religioso. Então esse é um outro ponto. Então, como o primeiro ponto diz, cuidado com a religiosidade sem a graça. Agora vai falar mais ou menos no mesmo foco, apertando um pouquinho o calo, quem sabe de líderes aqui, né? Cuidado com o orgulho religioso. Bem que eu poderia confiar também na carne, sem qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, Filipenses 3:4. Sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, Filipenses 3:8. Confiar na capacidade humana e obras em detrimento da confiança em Deus fatalmente levará ao orgulho religioso. Jesus nos adverte sobre isso na parábola dos fariseus e o publicano. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava a si mesmo e para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Jesus também dissera que o publicano que ali também estava e que se humilhou, reconhecendo seu estado pecador, saiu justificado e não o religioso prepotente. Lucas 18, 10, 14, revista atualizada. Paulo faz uma advertência para o judaizante de Filipos, que cria que atos religiosos podem trazer uma justificação diante de Deus, e se orgulhava em currículos de santidade, Filipenses 3, 4 a 7. Se a condição para a salvação fosse confiar na carne, Paulo não precisaria de experiência que teve a caminho de Damasco, Atos 9. Se fosse pelas obras, Paulo poderia se gloriar, pois tinha um passado de obras religiosas, Filipenses 3, 5 ao 6. Paulo tinha um currículo religioso exemplar e invejável. Letra A. Circuncidado ao 8º dia, segundo Russell Shedd, muitos rabinos judeus acreditavam que nenhuma pessoa que tivesse sido circuncidada podia ser lançado no inferno. Letra B. Da linhagem de Israel, hebreus de hebreus. Ele não era prosélito, né? Alguém que se converteu, tinha a raça hebraica pura. Seus pais eram hebreus de linhagem e a sua família não tinha aderido à cultura grega.
mas ficado fiel ao preceito judaico desde a época dos 400 anos de silêncio. Letra C, da tribo de Benjamim. É a tribo que ficou fiel a Judá. Na divisão das 12 tribos, segundo Edrexen, os benjamitas constituíam uma elite de Israel na sua mais elevada aristocracia. Letra D, quanto ao zelo perseguidor da igreja, Paulo tinha tanto zelo que agiu perseguindo ferozmente a igreja. Letra E, quanto à lei fariseu, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Russell Shedd fala de um fariseu que ficou 8 horas por dia durante 2 anos estudando o que podia ou não podia fazer no sábado. Os fariseus eram cumpridores rigorosos da lei. Letra F, quanto ao zelo perseguidor da igreja. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduz assim, Filipenses 3,6. E era tão fanático que perseguia a igreja quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei. Ninguém podia me acusar de nada. Russell Shedd afirma que alguém como Paulo tinha o céu na mão, segundo o conceito judeu. Mas ele considerou tudo isso como perda, podendo dizer, mas considero tudo completa perda, comparando com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, na tradução da linguagem de hoje. A nossa salvação não é por obra, mas pela graça de Deus. Romanos 6,14, Romanos 11,6, Gálatas 1,6, Gálatas 2,21, Efésios 2,5, Efésios 2,8 e Efésios 2,9, etc. Aqui ele deixa claro, que a salvação é pela graça, em todos esses versículos. Tudo aquilo que atrapalhava o apóstolo Paulo no seu conhecimento de Cristo, virava lixo diante da sublimidade desse conhecimento com Jesus. Tudo e mais ganha o verdadeiro sentido. Sem Jesus, tudo o mais perde o valor. Com Jesus, tudo o que é importante perde o valor diante da sublimidade que é conhecê-lo e ter um verdadeiro relacionamento com Ele. Paulo foi um homem capturado pelo amor de Jesus. Em Romanos 8,35 ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Diante da graça de Deus em Jesus, tudo torna pequeno para esse valoroso apóstolo. Amém. Aqui nós vemos aqui um fato interessante, nessa passagem aqui, que fala em Lucas 18, versículo 10 ao 14, que fala do fariseu, e o publicano. Interessante aqui na expressão, que eles oravam de si para si, mesmo. Interessante, a pessoa, quer dizer, para Deus nada, é uma coisa de orar, pedir para mim, vazio, neutro, nada, orava de si para si, falando que ele era melhor, fazia melhor, o outro não valia nada, tipo assim, se orgulhando daquilo que era, e o outro lá, o publicano, coitado, orando na sua simplicidade, reconhecendo que realmente ele era um miserável, não fazia nada realmente, não jejuava como ele jejuava, não fazia o que ele fazia, reconheceu a sua fraqueza, reconheceu a sua necessidade. Então, para ele, Deus, aceitou aquela oração. Por quê? Foi de coração, reconheceu que realmente ele era falho. E aqui nós vemos que os fariseus, eles faziam realmente, eles faziam, eles mandavam fazer na realidade, eles só não faziam o certo, Nós vemos aqui em Atos capítulo 15, versículo 10, Paulo aqui ele já se coloca sobre esse texto, diz assim, agora pois, porque tentais a Deus pondo sobre servis ao discípulo um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Paulo está falando de quem? Dos fariseus. Eles realmente mandavam fazer da forma certa, mas eles não faziam. Interessante. E tem muita pessoa que é assim também, Eles querem que a pessoa seja uma pessoa que ora muito, uma pessoa que faz a obra realmente da forma correta, que tem que ser feita, como Deus agrada, mas ele próprio cruza os braços e só espera do outro, Então não é isso que Deus quer.
Deus quer o quê? Que nós fazemos, né, de coração, na simplicidade, na humildade, fazer realmente por amor, né? Necessidade de Deus a cada dia, né? Necessidade de entender, de querer buscar de Deus o melhor a cada dia, né? É isso que nós temos, como esse publicano, né? Reconhecer a sua fraqueza, reconhecer que é pequeno, que é dependente de Deus em todo momento, e nós somos dependentes de Deus, precisamos dele. Vimos aqui outro ponto importante aqui, né? O qual o Renato já falou aqui, que esse ponto vai pegar um pouco, né, no pé de alguns líderes aí. Mas observamos aqui também que não pega só nos pés de alguns líderes, mas pega um pouquinho na gente assim também, né? Que aqui quando ele fala assim, ó, cuidado com o orgulho religioso, né? O que é orgulho? É a pessoa, né? Aquela pessoa que quer as coisas só para ele, né? Não olha em volta de si, né? Então quer tudo para ele. Isso é uma pessoa orgulhosa, né? Então observamos aqui que ele fala assim, ó, confiar na capacidade humana e em obras levará ao orgulho religioso, né? Então Paulo aqui vem fazendo um alerta, não só para mim, mas para você que está assistindo aí, né, a gente neste momento aí, né, cuidado em você confiar na sua capacidade humana, né? Não coloca a sua capacidade acima de você. A nossa capacidade, né, tem que estar acima, e primeiramente com Deus. Depois, primeiramente confiamos em Deus, depois nós passamos a confiar um pouco mais na gente, porque nós dependemos, né, de Deus para tudo, até da nossa salvação. Não vai pensar que só pelas suas obras, né, sem servir a Deus, você vai ser salvo, né? Observamos aqui que são 2 pontos, né, Renato, que é importante aqui nós observarmos. Como o presbítero Gelson já disse ali, o exemplo do fariseu e o republicano. Ele se orgulhava, né, para ele mesmo, que ele fazia e, né, puxava e queria as coisas só para ele. Outro ponto importante aqui, que eu quero deixar aqui para você que está assistindo nós neste momento aqui, ó, que diz assim, ó, com Jesus, tudo o mais ganha o verdadeiro sentido. Olha que coisa mais linda, né, a gente saber que com Jesus a gente vai ganhar tudo o que a gente precisa. E olha só a sequência, sem Jesus, tudo mais perde o valor. Com Jesus, tudo que é importante perde valor diante da sublimidade, que é conhecê-lo e ter um verdadeiro relacionamento com Ele, né? Então nós possamos cada dia mais buscar a conhecer Jesus, a ter um relacionamento melhor com Jesus, para que tudo aquilo que nós temos, né, aquilo ser de mais valor ainda para nós. E a partir do momento que nós caminhamos sozinho, nós deixamos Jesus de lado, nós vamos perder tudo, porque tudo fica sem valor e sem sentido. Nós vemos aí esse orgulho que às vezes a gente começa a pensar, às vezes dá uma superpotência, né? A pessoa se sente potencial. Eu já tive algumas conversas com pessoas que são ungidas, né? Eu sou ungido de Deus, e aí você tem que calar a boca porque eu sou ungido de Deus. Irmãos, cuidado com isso. Nós somos presbíteros, nós recebemos unções, nós somos pastores, recebem unção para ser presbíteros, para ser pastores, e assim outros são ungidos bispo e tal. Isso não te dá poder nenhum para você ser mais do que outra pessoa, te dá submissão. Nós temos que entender assim, eu fui ungido a presbítero para ser serviçal da minha igreja, eu sou escolhido para ele, eu sou direcionado, o meu pastor, eu devo reverência a ele, é meu pastor, meu conselheiro, minha pessoa que eu amo, né? Eu luto por ele, né? Quem sabe, né? A gente dá até a vida ali para poder, é o nosso amado pastor. Mas amados, não dá poder para ele pisar sobre mim e dizer que é maior do que eu. Ele precisa passar pela porta que é Jesus também, senão ele vai estar na porta salvando multidões e depois Jesus vai dizer para ele que não o conhece. Amado, é tempo de pararmos um pouquinho e ver que religiosidade aí, de cargo que você está galgando no ministério, amado, isso é muito útil, mas para você ser serviçal da igreja, eu começo a olhar, se você é escolhido diácono, você é serviçal da igreja, você vai ter que lavar o pé do irmão, você vai ter que cuidar muito mais. Você é presbítero, você tem que esmerar muito mais, você tem que estar lá lavando
pede todo e cuidando do rebanho, que é outro caso, né? Então, se alguém exagerou um pouquinho lá, você vai passar um óleo, passar o bálsamo, de repente chega o chicote também, porque você vai usar ali a maneira de ser pastor, vai acolher ela e vai ensinar o caminho. Educar não é muito fácil, mas lembre-se, você foi escolhido para isso, não é para ser superior a ninguém. Você precisa dessa dádiva de salvação no percurso da tua vida. Você precisa galgar a salvação quanto? Um certo pastor disse para um presbítero, falou, agora lembre-se, você tem telhado de vidro. Então, amados, às vezes você descuida com a sua vida, com o que fala, alguém vai jogar pedra em você, e lembra-se, o teu telhado não aguenta pedra, então se proteja mais, se cuide mais, vigie mais, você é o espelho, você é um exemplo, então você tem que esmerar um pouquinho mais. Em outro ponto, eu quero dizer a você que está em casa, preste atenção no seu líder, como ele está se adaptando. Lembre que ele precisa também de um ombro, que às vezes ele só esvazia, né? Como nós estamos falando aqui de Bíblia, de conhecimento, ele só vai tirando, não tem quem repõe isso para ele. Então chega um momento que ele precisa tirar férias, ele precisa descansar, ele precisa de ter o dia de folga dele na semana, ele precisa de tudo isso também. Mas isso dá uma força, porque tem pessoas que é omisso no trabalho, né? Vai pescar qualquer dia, qualquer hora e tal, mas nós sabemos que nós somos submissos à igreja, e se o pastor é dedicado àquela pessoa amável, seja acordado com ele, vai lá, ajuda ele a carregar a cruz dele, dá uma força para ele, porque ele precisa também da sua ajuda como homem de Deus, amém? Nós vamos entrar agora ao terceiro ponto, cuidado com a nossa vida com Deus. Então, cuidado com a nossa vida com Deus. Aqui nós vemos a lição do cuidado, né? Então aqui vamos ver como nós deparamos diante de Deus no terceiro ponto. Na verdade, tenho também perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. Meyer Perlman disse que ganhar a Cristo significa estar em comunhão com Ele e ter a sua presença na alma. Significa ser vinculado a Ele como nossa cabeça, ser enxertado nele como nossa videira, João 15:1. Ser casado com Ele como nosso noivo, 2 Coríntios 11:2, ser edificado sobre Ele como nossa pedra fundamental, ser achado em Cristo e estar sob o seu controle, cuidado e proteção. Paulo adverte em Filipenses 3, do 1 ao 11, sobre o perigo do judaizante, falsos mestres. O que aprendemos é que, infelizmente, podemos desenvolver uma vida com Deus cheia de religiosidade, mas com pouco conhecimento da graça. É pela graça que somos salvos, Filipenses 2, 8 e 9. Guardemos nossa mente da tentação de diminuir o nome e a obra de Cristo. A verdadeira circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, Filipenses 3:3. A circuncisão virara uma obsessão para esse judaizante que Paulo chega a dizer aos cristãos da Galácia. Tomar até mutilasse os que vos incitam à rebeldia, Gálatas 5:12. Paulo deixa claro que a verdadeira circuncisão letra A, adorar a Deus em espírito, porque os que o receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida de que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônia religiosa, como a circuncisão. Filipenses 3:3, a linguagem de hoje. Letra B, obedecer a Deus. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7:19. O nome de Jesus é mais glorificado quando nós vivemos em santidade. Filipenses 3:17 a 21. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Filipenses 3:17 a 18.
Em Filipenses 3, 17 a 21, o apóstolo chama os cristãos de Filipe a um viverem segundo o modelo que eles aprenderam do apóstolo. Veja também Efésios 4, 1 e Filipenses 1, 27, Colossenses 1, 10, 1 Tessalonicenses 2, 12. Pois havia muitos que se diziam cristãos, mas viviam fora do padrão do Evangelho. Os cristãos devem andar tendo Jesus como referência. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 6. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Filipenses 3, 18. O foco aqui não era pessoas agressivas contra os cristãos, mas pessoas que viviam de maneira mundana e libertina, pervertendo a graça de Deus, vivendo uma vida promíscua, segundo W. Hendrickson. O foco aqui não é mais o judaizante, mas um grupo que queria se tornar cristão. Ele era sensualista, homem que se comprazia nos prazeres da carne, glutões, grosseiramente imorais. Em relação à crítica com o judaizante, é que eles eram legalistas, mas com esses que ele chama de inimigo da cruz de Cristo, e que eram liberais, libertinos. Então nós vemos nesta lição o cuidado com a nova vida com Deus. Amados, é tempo de estarmos atentos, é tempo de prestar atenção o que nós fazemos. Nós vivemos uma vida com Cristo ou somos observadores ou julgadores do povo de Deus? É tempo de parar um pouquinho. Você evangeliza ou pesca no aquário do outro? Então é tempo de você parar um pouquinho. Que tipo de religião você tem? É só a sua igreja que vai ser salva? Tem gente que não sauda o outro na rua achando que é só a dele. Às vezes não toma a ceia na igreja do outro porque só a dele é a santa. Amado, é tempo de refletirmos um pouquinho a nossa santidade, o nosso cuidado com a vida com Deus. É tempo de nós estarmos olhando para dentro de nós. Disse um certo escritor, ele disse, se nós cuidarmos da nossa vida olhando todo o tempo, falta tempo. Imagina se eu vou começar a olhar a vida do Mãe Edmar. O meu tempo, que falta ainda, eu vou ficar devedor então. Então vamos cuidar da nossa vida diante de Deus. Ter o cuidado com a vida com Deus. Se você vai falar de alguém, ora por alguém. Se você vai dizer alguma coisa que infrinja o caráter, a dignidade de uma pessoa, ore por ele. Porque tem pessoas que têm prazer em falar da vida do outro, mas não evangelizar o outro. Lembra, você também depende de Deus. Então se você depende de Deus, ele vai crescer também quanto você chegou até agora. Se você acha que você tem a salvação, ele também tem que caminhar até onde você está, ou passar degraus à sua frente para alcançar a salvação. Então lembra, nós estamos nesta fileira da salvação. E se fala fileira, de repente ele está atrás de você. Às vezes você fala mal dele, mas ele está à sua frente. Porque compareçamos, como disse Paulo, compareçamos junto diante de Deus. Quem é que me condena, se é Deus que me justifica? A conclusão diz assim, Paulo é duro com o judaizante que quer perverter a graça de Deus, Filipenses 3:2. Ele poderia se arrogar do seu currículo espiritual, mas sabia que as obras não salvam. Cristo é tudo, Filipenses 3, 8 e 9, Efésios 2, 8 e 9. Não há espaço também com aqueles que pretendem viver um cristianismo e ao mesmo tempo andar em imoralidade, Filipenses 3, 19. Então é tempo de nós fazermos uma grande conclusão em nossa vida. Em que mundo nós estamos? O que estamos fazendo para ganhar a eternidade? É claro que viver a eternidade aqui é uma incógnita, né? É algo muito obscuro. Aí se você fala, tem razão? Não tem. Tem fé, tem ação, né? Para viver a eternidade aqui, tem que ser pela fé. Porque se pela razão, a gente vai viver uma vida dissoluta por aí. Aquilo que o corpo pede, a vontade pede, a gente não vai ter submissão a alguém, não vai aceitar a nossa liderança, vamos ser o dono do nariz, querer achar que nós defendemos Deus. Deus não precisa de defesa, porque Deus é o dono de tudo isso que nós estamos fazendo aqui e fazemos por Ele, para Ele e por Ele, né? Então Deus está no comando, no controle. Então se Deus tem o comando de tudo,
por que nós vamos ficar despercebidos? Então é tempo de nós analisarmos como nós estamos vivenciando a nossa vida cristã aqui. Então viver uma vida realmente pautada com a palavra, um cristianismo de verdade, aquele autêntico, aquele verdadeiro, aquele que é acolhedor, aquele que chama, aquele que é humano, né? Que olha para o outro assim, vamos caminhar comigo, vamos junto aqui. Não, mas eu estou com dificuldade, então eu te carrego, vamos junto, vamos para a batalha. A salvação depende dessas ações, porque depende. Às vezes você está aí criticando religiões, discutindo religiões, não faça isso. Discuta a Bíblia, estuda a Bíblia, olha para a Bíblia, chama as pessoas para olhar as Escrituras, e aí você vai ver que as religiões são úteis. Porque as pessoas que estão em outras religiões também foram escolhidas desde o ventre, desde antes de nascerem, né? Eu tive o meu avô paterno, ele dizia uma palavra e diz assim: eu nasci nessa, morro nessa. Amados, eu comecei a refletir muito na palavra do meu avô. E aí comecei a ver que ele tinha nascido na religião certa. Nós nascemos na religião certa. Quando nós nascemos, antigamente nascia com o olho fechado, mas às vezes nós nascemos com a mão fechada, né? De repente alguém tem que abrir a nossa mão, porque nós grudamos com a vida ali. Então a religião que nós temos de verdade é essa de viver intensamente. Então se nós temos essa religião, temos esse Deus que governa, aí as coisas vai lapidando. Meu pai é de uma determinada religião, eu vou ser dela, mas no futuro você de repente é naquela religião que Deus está designando você pelas Escrituras Sagradas. Então a vida vai moldando você, galgando ali graus e bênção. Não importa em qual religião você está, mas seja um cristão, um religioso que serve a Deus em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe e dê muita graça. Que Deus te abençoe você aí na sua casa com esta lição. Aqui uma expressão, né, bem clara e objetiva, né? Existem muitas pessoas que pela sua maneira de viver se torna inimiga da mensagem da morte de Cristo na cruz, né? Esse ponto aqui eu achei muito interessante, né, de nós parar um pouquinho aqui e expressar um pouquinho o sentido de pessoas. E pior que existe muitos mesmo que vivem dessa forma, né? Muitos que se dizem crente, evangélicos, que servem a Deus, que está no mesmo caminho que nós estamos, né? Mas só que ele carrega com ele uma bagagem, e ele não deixou essa bagagem para trás. Qual é essa bagagem? O desejo de fazer coisas erradas, continua com ele, né? O que ele praticava no passado, quando não era convertido, ele pensa que com Deus, no caminho com Deus, ele pode viver da mesma forma. Então aqui fala bem claro, né? Existem muitos que pela sua maneira de viver, quer dizer, não mudou, não converteu, não aceitou Jesus realmente de coração. Por quê? Ele está vivendo de forma errada, fazendo coisa errada. E aqui o escritor fala aqui, né, o foco aqui não era pessoas agressivas contra os cristãos, não, mas pessoas que viviam de maneira mundana, né, que estavam no meio do povo de Deus, mas que trouxe, né, o mundo para junto dele. Não mudou, não mudou aqui o foco, né? Ele continuou, só mudou aqui. Eu converti, mas as suas práticas não mudaram, né? E aqui na nossa aplicação prática de hoje, vai também falar sobre isso aí, né? Sobre os judaizantes, né? Sobre judaizar. Aqui a aplicação prática diz assim: primeiro, cuidado com a influência, né, daqueles que querem judaizar a igreja, né? Cuidado com a influência. Tem pessoas que influenciam e muito, né? Tem pessoas que é influente, eles influenciam e muito. Então aqui, cuidado com essas pessoas. Examina, né? Examina. Vai lá como os bereanos, né? Vai examinar, vai ver se aquilo que ele está falando tem sentido, né? Se condiz com a verdade, né? Pesquisa, cuidado com essas influências no meio da igreja. O tópico 2 diz assim: não existe nenhum tipo de mistura entre santidade e imoralidade. Não existe mistura. Não é. Luz não se mistura com as trevas. Treva é treva. Se coloca a luz nas trevas, clareia, acaba as trevas. Então aqui nós somos o quê? Luz. Então não pode existir no meio do povo de Deus imoralidade. Não pode existir. E o tópico 3 diz assim: peça a Deus para que sua mente esteja guardada de todas as influências que venham minar a nossa fé em Deus. Peça a Deus, Ele vai te ensinar, Ele vai te colocar, né,
confrontar você pela palavra, e você vai ver que Deus vai te revelar a verdade, e que tudo aquilo que estava sendo errado, né, você vai entender que realmente estava errado, que Deus mostrou, porque a palavra do Senhor ela é uma bússola, né, ela tem todas as respostas aqui na palavra do Senhor. Então examina, né, medita na palavra do Senhor, que você vai entender. Amém? Nós vimos aqui também, né, vamos ver aqui a parte super interessante que diz assim, ó, a palavra orgulho possui 2 significados. Primeiro, orgulho com um sentimento positivo, elevado no seu devido lugar, de satisfação pela capacidade da própria pessoa ou por alguém, de alguma conquista e realização. Segundo, orgulho como um sentimento negativo, exagerado e fora do propósito, gerando soberba, arrogância e vaidade. Existe o perigo real da soberba religiosa. Paulo diz que a condenação do diabo foi a soberba. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O escritor de Provérbios afirma que a soberba procede à ruína e a altivez do espírito procede à queda. Vemos aqui que coisa super interessante. Esses exemplos aqui que o escritor nos deixa, né, que fala sobre o diabo. Né, o que levou à ruína do diabo? Né, o orgulho. Aquilo que ele tinha não largou mão daquilo ali. Então é uma coisa super interessante para que nós, né, possamos também aplicar na nossa vida, e se ainda não deixamos de ser orgulhosos, que nós peça a Deus para que Deus tire esse orgulho que está dentro da gente. E outra coisa super interessante, o apóstolo Paulo diz assim, ó, sede meus imitadores. Você poderia dizer isso para alguém? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é uma pergunta que eu quero deixar para você, e uma reflexão também. Você pode dizer para alguém que seja o seu imitador como você é de Cristo? E como que você está fazendo para você ser o imitador de Cristo? Essa é a pergunta que eu quero deixar no final dessa lição, não só para você, mas para mim também refletir sobre ela e aplicar na nossa vida. Se a nossa lição aqui toda foi falar sobre cuidado, que nós possamos ter esse cuidado. Convido a você neste momento para estar orando e agradecendo a Deus. Senhor Deus e grandioso Pai, te agradecemos, ó Pai, por este momento que o Senhor tem nos dado, te agradecemos, ó Pai, por esse estudo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Te agradecemos por tudo, te agradecemos ainda mais por tudo que há de vir ainda. Fica conosco e continua nos abençoando, em nome do Senhor Jesus, e amém.